Quatro? Vamos ver. Helena, Maria Luísa, Isaac, Bernardo e Cris. Então, são cinco. Desculpa. Cinco irmãos. Cinco irmãos. É um dia especial para eles. Especial. Eles não são protagonistas. Também não somos nós. Protagonista sempre é Jesus. Jesus sempre é o centro. É sempre o centro. Vocês são muito importantes. Mais importantes que nós hoje aqui. Mas ainda Jesus é o centro. Né? Jesus, certa feita, ele estava com os apóstolos e algumas crianças queriam chegar em Jesus. E os apóstolos, os discípulos, estavam impedindo que aquelas crianças chegassem a Jesus. E Jesus chamou a atenção deles. Não os impeçais de vir a mim. Deixai os pequeninos. Deixai eles virem a mim. Então, os pequeninos, a Helena, a Maria Luísa, Isaac, hoje eles estão mais próximos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está impondo as mãos e os abençoando, de maneira especial. Da mesma maneira, o Bernardo e a Cris. Eu queria dar um pequeno testemunho, porque quando eu falo que esse dia é um dia especial... Márcio, está me ouvindo? Obrigado. Quando eu falo que esse dia é um dia especial, eu falo com base na minha experiência. Eu já me converti já faz algum tempo. Eu me batizei no ano de 1973. Já tem algum tempo, né? Muitos nem eram nascidos. E eu me converti, eu ganhei o Senhor Jesus em 1972. Em 1972, eu era um jovem de 16, 17 anos. Aí agora os irmãos já sabem a minha idade, né? E era um jovem como outro jovem qualquer, cheio de vitalidade, cheio de vida, cheio de energia, cheio de vontade, querendo conhecer a vida, ganhar a vida. E, infelizmente, eu me embrenhei por alguns caminhos que não eram bons. E eu não quero entrar em detalhes, mas a coisa não ficou muito boa para aquele jovem de 16, 17 anos. Mas teve uma noite de outono, eu não me lembro exatamente o mês, mas foi uma noite de outono de 1972, e que um jovem, depois que nós saímos da escola, aquele jovem de 16 anos, que era eu, já estudava à noite. E um jovem, depois da aula, chegou para mim e anunciou o Evangelho. E ele anunciou o Evangelho de tal forma que eu fui muito impactado profundamente. E, basicamente, a palavra que aquele jovem falou para mim, sumariando, é que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando ele falou aquilo, eu, que era um jovem também, falei, é isso que eu preciso. Vida e vida em abundância. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. E eu fui para minha casa, entrei no meu quarto secreto, me coloquei diante de Deus, e ali, naquela noite, algo aconteceu. Mudou a minha vida. Nunca mais fui o mesmo. Eu tinha grandes dificuldades em administrar minha relação com os meus pais, em virtude da vida que eu vivia. E meus pais se esforçavam para mim endireitar. Mas eu queria agradá-los, mas nunca conseguia. Mas alguma coisa aconteceu que eu não sei explicar. É um mistério. Uma força tão grande dentro de mim que mudou a minha vida.
Passaram-se um ano. No verão de 1973, eu desejei ser batizado. E quem me batizou foi um pastor já idoso, não sei se o Mário conhece, pastor René Feitosa, não sei se alguns conhecem, já faleceu, mas era um irmão muito precioso aqui em Belo Horizonte. O René Feitosa que me batizou. A mal conheceu ele também, né? Então, irmãos, o René Feitosa me falou de alguma coisa muito especial que eu não me esqueci. Como hoje é um dia especial para esses jovens, para a Cris, que vai ser batizada, esse dia nunca mais eles vão se esquecer. Como eu não esqueci do dia que eu fui batizado. E o pastor, ele usou uma figura de linguagem muito interessante. Ele falou para mim, falou para nós que estávamos sendo os candidatos ao batismo, ele falou que o batismo era a imersão, era o mergulho. E ele usou um algodão para representar o batismo. Ele mergulhou o algodão dentro de um copo d'água. E aquele algodão, ele ficou mergulhado, imerso e saturado com água. Isso é exatamente a figura do batismo. É sobre isso que nós vamos falar. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, pedindo aos irmãos que leiam os versículos, eu mesmo vou lendo os versículos. Eu vou fazendo as citações e vou lendo os versículos. Se os irmãos conseguirem me acompanhar, porque, é como eu disse, nós temos que ser objetivos. O primeiro versículo que nós vamos ler, inclusive, semana passada, eu tive o prazer de compartilhar esse versículo com a Maurílio, cuja esposa a Cris vai batizar hoje. Está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Ali fala de fundamentos da fé. Fundamentos da fé. E Paulo cita pelo menos 6 coisas relativas aos fundamentos da fé. A primeira coisa que ele cita, Luiz, por favor, vai me fiscalizando, que eu já estou. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui nessa série de fundamentos da fé é arrependimento. Então, a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida é arrepender. Arrepender de obras mortas. Quando o evangelho chega para você, você se arrepende. Arrepende das suas obras mortas. Toda a sua vida passada. Toda a sua vida que foi infrutuosa. Você pode ter se esforçado, você pode ter trabalhado, você pode ter plantado alguma coisa, mas o que você colheu é nada. Vida é infrutuosa. É obras mortas. Então você precisa se arrepender delas. A segunda coisa é a fé. A fé é uma coisa misteriosa, difícil de explicar, que ocorre no nosso interior, mas exatamente no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra da fé, a pregação da fé, do Evangelho, essa palavra não somente chega nos nossos ouvidos, mas também alcança os nossos corações. E ela faz uma coisa maravilhosa. Ela gera fé. A palavra da fé gera fé. O ouvir da fé gera fé. Então eu me arrependi e criei. E criei. É interessante que muitos dizem que criei. Por isso é que falei. Renato, eu criei. Por isso falei. Você pode dizer assim. Criei. Por isso eu falo. Fala comigo. Criei. Por isso eu falo. Renato,
Desculpa, gente. Helena, chamando a Helena de Renata desde cedo. Me desculpa, Helena. Me desculpa, Carlos e Adriana. Helena, fala comigo. Cri, por isso falei. Fala. Cri, por isso falei. Helena, não vou esquecer seu nome mais. Ainda bem que a Mal não está aqui perto de mim, senão eu já tinha puxado a minha orelha. A terceira coisa que a gente vê ali em Hebreus é batismos. Não é batismo, é batismos. Apesar de lá em Efésios falar que há um só batismo. Eles não se contradizem, tá? Mas é batismos. Nós vemos pelo menos, tem vários batismos. Nós vemos pelo menos 4 tipos de batismos. Batismo de arrependimento, pregado por João Batista. Batismo em Cristo. Batismo para dentro do corpo, para dentro da igreja. Batismo nas águas. Batismo no Espírito Santo. Poderíamos citar mais batismo. Batismo de sofrimento é um batismo. Jesus falou com os discípulos, aqueles 2 irmãos, João e Tiago, sobre o batismo de sofrimento. Então, tem pelo menos esses 4. Vamos falar desses 4, mas nós vamos falar principalmente de 2. O batismo é uma ordenança do Senhor. Não é uma questão de eu querer ou não ser batizado. É uma questão de obediência. A palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 28, depois que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Eu quero abrir um parênteses aqui. Em nome do Pai. Essa palavra em é uma palavra muito rica em toda a Bíblia. É uma das palavras mais ricas e preciosas que tem na Bíblia, é a preposição em. Em. Ela significa, um dos seus significados preciosos que nós vamos explorar hoje, ela indica para dentro. Para dentro, tá? Então, continuando o versículo, batizando-os em, ou seja, para dentro, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós temos algumas coisas preciosas. A questão do batismo para dentro do próprio Deus. Vocês, Maria Luísa, você está sendo batizada para dentro de Deus. Cadê a Maria Luísa? Você está sendo batizada para dentro de Deus. Viu, Isaac? Para dentro de Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para você, para ver se você guarda bem, mas não esqueça. Vocês estão sendo batizados para dentro de Deus. Isso é uma ordenança de Jesus. E ela é preciosa, essa ordenança, muito preciosa, porque Jesus está falando em fazer discípulos, e de fazer discípulos, batizando-os. Olha que rico. Você batiza, você vai ser batizado hoje, você se torna um servo, um escravo do Senhor Jesus, e você passa, então, a fazer discípulos. E essa historinha de batizar, fazer discípulos, ela vem... Amém? Essa história de batizar e fazer discípulos, ela vem ocorrendo desde a época de Jesus. Geração após geração têm sido batizadas e discipuladas,
E esse ensino chegou a nós pelos nossos pais, porque eles receberam dos seus pais, que receberam dos seus pais, e que foi ordenado por Jesus. De geração em geração, esses discípulos pregaram, batizaram e ensinaram. Então, Helena, Bernardo, hoje vocês estão declarando Jesus como Senhor. Jesus é Salvador e Senhor. E vocês devem fazer discípulos. Da mesma maneira que vocês estão sendo batizados, vocês devem levar outros a serem batizados. Até a volta do Senhor, até a consumação dos séculos. Esse batismo aqui hoje, ele, irmãos, é uma representação, é um símbolo. Mas não é uma encenação, ficção. É uma representação de algo real, muito real. Muito real. Nós temos a piscina, nós temos as águas, e os batizandos vão entrar dentro dessa água e vão ser mergulhados e vão sair. Isso tem um significado muito importante. Eu não vou me preocupar em entrar na doutrina, porque certamente vocês não vão lembrar. Eu gostaria que vocês lembrassem desse dia de uma maneira especial, como eu lembrei do meu pastor, René Feitosa, do algodãozinho. Eu não me lembro da palavra dele, mas não me esqueço do algodãozinho dentro da água. Então, eu não quero me delongar em doutrinas, mas ali vai representar duas coisas. A separação com o mundo. Separado do mundo. Essas águas são águas de juízo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vemos que a história de Noé e do dilúvio. Aquelas águas ali foram águas de julgamento. E foram através daquelas águas dentro de uma arca que eles se salvaram. Representa o batismo. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. Deixaram o Egito para trás. Era uma separação. Noé deixou aquele velho mundo para trás. Mundo de carne, de corrupção, deixou para trás. Moisés, com o povo de Israel, deixou o Egito para trás. E nós? Vamos ler lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ler esse versículo, Amal. Respondeu-lhes, Atos 2, versículo 38, até o 40. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. No batismo, vocês estão se salvando do mundo que jaz no maligno. Salvai-vos dessa geração perversa. É um dos significados do batismo nas águas. E a outra é o sepultamento. Tá? Quando Bernardo vai batizar, e ele vai entrar dentro da água e ele vai declarar que crê em Jesus, Jesus é seu Senhor e seu Salvador, ele se consagra a ele, então ele vai ser mergulhado, morto, mergulhado.
E aquele mergulhar é como se fosse um sepultamento. Está sendo sepultado. Ou quem é que está sendo sepultado? Seu velho homem sepultado. E dali nasce um novo homem, nova criatura. Então, esses dois significados. Viu, Isaac? Separação do mundo e sepultamento do velho homem. É também uma confissão de fé, tá, irmãos? Isso aqui é importantíssimo. O Carlos, Adriano, a Maurílio, o Tiago, mais a Débora, trouxeram amigos, parentes, para participar desse momento, junto com seus filhos. Esse é um testemunho para a igreja, testemunho para os parentes, testemunho para os anjos caídos, para todo mundo espiritual. Isso é de suma importância. Lá em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 11, fala assim: porém, que se diz a Escritura? A palavra, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porém, o que diz a Escritura? Que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra entrou dentro de nós. Isto é a palavra da fé, a palavra que gerou fé. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, confessares, declarares audivelmente, e em teu coração queres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então vamos declarar. Ali é uma declaração. Declaração. A Helena, a Maria Luísa, o Isaac, Bernardo e a Cris, batizando, vão declarar: Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Não sou mais escravo do pecado. Não sou mais escravo do diabo. Meu Senhor é Jesus Cristo. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra batismo. Batismo. Essa palavra, no grego, é batismo. Em português, é batismo. É a mesma palavra. Então, ela foi trazida do grego para o português. Nós não temos uma palavra para batismo, para esse momento, não se batismo. Mas o que significa batismo? Aqui eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo, porque é a nossa realidade. Aí eu quero falar da realidade do batismo. Tá? Então, a palavra batismo, no grego, ela significa imergir, mergulhar. Você coloca um algodão dentro da água e ele mergulha, ele fica imerso, fica saturado. Vamos imaginar uma outra coisa. Eu gosto de imaginar, gostei desse exemplo. Sua mãe gosta de conserva de pepino, que a gente chama de picles? Gosta? Você não sabe o que é picles? Débora, você come picles na sua casa? Conserva de pepino? Tiago, depois você mostra para ele o que é uma conserva de pepino. Helena, você sabe o que é uma conserva de pepino? Um picles? Não? Mas o Bernardo sabe, né? A Cris eu sei que sabe. Então eu vou explicar para você, vou ensinar para vocês a fazer uma conserva de pepino, tá? Tá bom, Helena? Vou ensinar para vocês. Presta atenção, Luísa. Presta atenção, eu vou ensinar para vocês a fazer uma conserva de pepino. Bom? Primeiro você vai pegar uma vasilha de água. Não pode ser um vidro com uma boca maiorzinha. Vai colocar água. Ali você vai colocar vinagre.
Depois do vinagre, você vai colocar um pouquinho de óleo, óleo especial. Coloca um pouquinho de manteiga, de pimenta, uma pimenta calabresa, bem leve. Coloca sal. Coloca um pouquinho de açúcar. Coloca algumas ervas verdes para dar um saborzinho. E coloca algumas ervas também ricas em vitamina, vitamina C, vitamina E. Deixa uma solução bem rica, bem rica. Aí coloca o pepino lá dentro. Mergulha o pepino. Fecha a tampa dele. Não deixa o pepino sair. Ele não vai sair dali. Vai tentar. Helena, você é esse pepino. Isaac, você é esse pepino. Bernardo, você é esse pepino. Você foi colocado. Aí, quando você vai experimentar esse pepino, o pepino já não tem mais gosto de pepino. Não é, Amal? A Amal gosta muito. Não tem mais gosto de pepino. Aquele pepino está salgado, ele está doce, ele está com óleo, ele está com vinagre, ele está com sal, com doce, com vitamina C, com vitamina E. Ele está com tantos componentes, com tantos componentes. Está rico, 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 rico. O batismo, isso é para exemplificar o que é o batismo. Vocês estão sendo mergulhados, imergidos, como esse pepino, para dentro de Jesus, para dentro do Espírito Santo. E essa solução do Espírito Santo é mais rica que a solução do pepino. Ela é mais rica. Ela é muito rica. E toda essa riqueza flui para dentro de vocês. Já estudou osmose, Maria Luísa? Não? Vocês vão estudar física. Bernardo já estudou, né? Osmose. Física. Não tem. É um conceito físico-químico. Há toda aquela solução dentro daquele vidro onde está o pepino, flui para dentro do pepino. E o pepino não gasta nenhuma energia, nenhum esforço. A coisa acontece. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós fomos batizados em Cristo. Nós somos batizados para dentro de Cristo. Hoje nós vamos batizar em nome do Pai, ou seja, para dentro. Do nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou para dentro do nome de Jesus. E vai fechar. A palavra de Deus diz que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Da mão dele ninguém nos tira. Ninguém. Eu me converti, fui batizado lá no século passado. Aquela profecia era um dos ingredientes. Eu vim para que tenham vida. Aquela profecia daquele jovem que falou comigo, até hoje eu desfruto dela. Vida é um dos ingredientes que tem nessa esfera divina, nessa esfera de Cristo. Vou falar um pouquinho dessa solução de Cristo. O que tem? Eu ensinei para vocês fazer picles. Falei da que tem a solução, aquela solução aquosa. E falei da osmose, que aquela solução aquosa migrou para o pepino e enriqueceu o pepino, sem nenhum esforço. Essa é a nossa experiência. Nós ouvimos a palavra do Evangelho, nós cremos em Jesus, imediatamente nós somos batizados em Cristo,
Nós já fomos batizados em Cristo. Então você vai ganhar Jesus não é hoje. Você já ganhou. Você vai dar o testemunho hoje. Mas você já foi batizada para dentro de Cristo. Viu? E Cristo, como aquela solução aquosa do picles, ele é rico. Eu falei das riquezas da solução de picles. Eu vou falar da riqueza dessa solução que é Jesus. Ele tem vida eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo, a palavrinha, em Cristo, é a vida eterna. Então é vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação. É outra ingrediente que leva essa solução. Chama-se Espírito Santo. Ele tem vida. Tem nenhuma condenação. Nós somos santificados em Cristo. A Coríntios fala sobre santificados em Cristo. Nós recebemos a graça de Deus. Temos graça. Sabe o que é graça? As pessoas já falaram assim, é engraçadinho, né? Ou seja, bonitinho, alegre. Né? A graça está ligado a isso. A beleza, a alegria, a boa vontade, a boa disposição. Isso é graça. Quando você tem graça de Deus, você tem alegria, você tem boa disposição, você está sempre alegre. Isso é graça. Graça de Deus. Graça para falar, graça para testemunhar. Isso é graça, graça de Deus. Nós somos dele, em Cristo. Em Cristo nós somos de Deus. Em Cristo nós somos de Deus. É mais um ingrediente que tem nessa solução maravilhosa, que se chama Espírito Santo. Nós somos um Espírito com o nosso Senhor. Ou seja, aquela solução do Espírito Santo, ela entrou dentro de nós e nos fez isso. Em Cristo sempre nós somos levados em triunfo. Em Cristo. É o que está nessa solução que se chama Espírito Santo, que nós podemos desfrutar. Sempre somos conduzidos em triunfo em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Não somos mais o velho homem, não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós somos livres. Ali Gálatas fala da nossa liberdade. Não somos mais escravos do mundo, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da lei. Somos livres em Cristo. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões em Cristo. Nós somos abençoados. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós estamos assentados numa posição de autoridade, nós podemos proclamar, nós podemos declarar que Cristo nos deu essa autoridade. Jesus falou, toda autoridade nos foi dada, nós desfrutamos dessa autoridade. Em Cristo nós fomos criados para as boas obras e em Cristo nós fomos perdoados. Bom, vocês podem esquecer de tudo, mas não esqueça do picles. Eu não esqueci do algodão. E esse picles, esse pepino é vocês. Vocês estão mergulhados numa solução maravilhosa, que chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Desfrutem do Espírito em toda a sua riqueza, que é dada gratuitamente, sem nenhum esforço. Ensaio, né? Amém. Então, é o Isaac, é a Helena, é a Maria Luísa, é a Cris. Então, Isaac, você certamente ouviu a palavra da fé, a pregação da fé. Eu acredito que seus pais ministraram muito para você. E esse coraçãozinho aqui recebeu.
que esse coraçãozinho recebeu? Conta para nós. O batismo, ele é uma ordenança que o Senhor traz para nós. E, e hoje eu estou declarando que eu creio em Jesus. Amém. Amém. Você, Helena, você também, da mesma maneira, né? Seu pai, sua mãe, muito ensinaram para você lá no local de reunião, as irmãs, os irmãos, os cânticos. Certamente você tocou muito no Senhor, recebeu a palavra do Senhor e você teve desejo de batizar. Por quê? Conta para nós. Eu quero batizar porque eu quero me juntar a Jesus e à sua morte. Eu quero morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque eu amo e creio nele. Bem, e você, Maria Luísa? Como é que foi a sua experiência de ganhar o Senhor? Conta um pouquinho para nós. Eu quero batizar para entregar minha vida a Deus, pois eu amo. E você, Cris? Também conta para nós. Amém. Eu quero fazer essa declaração porque o Senhor é o Deus da minha vida, né? Eu quero morrer mesmo para o mundo e viver para Cristo, né? Eu não vi a necessidade do batismo antes. Até ouvi uma palavra do irmão, né, o Tiago, e aquilo me tocou profundamente. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer essa declaração ao Senhor. Eu agradeço cada um dos irmãos estar presente, ser testemunho disso, né? E eu declaro que isso é um grande marco para nós nesse dia, em nome de Jesus. Bom, irmãos, vamos agora celebrar a segunda parte, né, do nosso momento, que é a ceia do Senhor. Aí eu convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias em Gênesis 6, versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Essa passagem é a primeira em que a palavra aliança aparece na Bíblia. Ela ocorre 303 vezes na versão Almeida, Revista e Atualizada. No Antigo Testamento, ela ocorre 272 vezes nesta versão e 31 vezes no Novo Testamento. Agora, vamos para Gênesis 9, versículo 12 a 13. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Essa parte, a palavra aliança, ela tem um significado no hebraico, assim como na outra ocorrência também, que é de entre Deus e o homem, amizade e pacto. Aí vamos agora ir para Jeremias 32, 40, por favor.
Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui, a palavra aliança também está no mesmo sentido, entre Deus e o homem, a amizade e o pacto. E esse contexto aqui, ele é interessante porque é um momento em que o Senhor fala com Jeremias que ele iria corrigir o povo, iria corrigir Israel. Israel seria tomada, o povo seria levado cativo, ia ter muito sofrimento. Mas aqui o Senhor ainda fala que iria estabelecer, farei com eles aliança eterna. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É como uma correção, quando os pais fazem com os filhos e faz com amor, a criança percebe que o pai, a mãe, fez não para de mal, não para fazer mal, mas sim por amor, para corrigir. E ainda nisso estabelece um vínculo até maior. E aí, agora vamos, por favor, para Lucas 22, Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículos 19 a 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui, a palavra já está no grego, que tem o sentido de testamento. E o que é o testamento? Nós acabamos usufruindo de tudo que alguém tinha. E tudo que ele tem também. No caso do Senhor, nós agora estamos usufruindo de tudo que Jesus tinha e tem com o Pai. Um relacionamento mais profundo e íntimo. Um relacionamento de filho. Então, nós éramos filhos das trevas, filhos da perdição. O destino que teríamos era um destino de humilhação e de morte, e uma morte eterna. E graças ao Senhor Jesus, ele pagou um alto preço, ele se humilhou por nós, para que agora possamos ser co-herdeiros. Por isso, do testamento, nós herdamos agora isso de sermos filhos. Estávamos nas trevas e agora, como nosso querido irmão Luísio mencionou, estamos agora sentados em lugares celestiais. Não tem nada mais antagônico do que isso. Das trevas, imundo, para um lugar alto e sublime, justificados, tendo o direito de se achegar confiadamente ao trono da graça e da glória.
Vamos agora, por favor, lá em João 14, capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14 e versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem que o Senhor fala aqui que Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós presenciamos hoje, né, o batismo, agora a mesa do Senhor, que é todo um conjunto, uma cena maravilhosa, porque éramos criaturas que caminhavam, que só existiam e que tentava sobreviver. Infelizmente, por enquanto, existem pessoas que estão só sobrevivendo, que trabalham, longe do Senhor, tentando sobreviver. E o Senhor diz que Ele é a vida. É só chegar nele, é simples. E agora nós somos filhos, propriedade separada, particular do Senhor, que desfruta de uma verdadeira vida, que só é encontrada no Senhor Jesus, e graças ao Senhor Jesus. Outra parte também interessante: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Não está escrito ninguém vai ao Pai. Aqui está escrito vem. Então o Senhor, nesse momento, ele estava com os discípulos, mas ele estava em todo o tempo com o Pai. Em todo o tempo ele estava com o Pai. Em todo o tempo ele via a face do Pai. E agora isso está dado para nós. É a graça. Nós não merecemos, mas o Senhor fez e nos deu de graça. O Senhor Jesus, ele é o elo de ligação entre Deus e os homens. Antes, a aliança era nas nuvens, como eu comecei a falar lá em Gênesis. Agora, ela vai além das nuvens. Ela vai no trono da glória nas maiores alturas. Então, é com muita alegria, com muita gratidão, que nós celebramos esse momento, porque não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Não tem nenhum presente melhor do que esse. Por mais que a pessoa deseje tantas coisas, tenha tantas expectativas na vida, não há presente maior do que desfrutar da presença do Senhor, de estar vendo o Senhor face a face, de poder contemplar a tua glória e nele encontrar uma vida livre de toda limitação, livre de toda doença, de todo pecado, de todo mal. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo teu imenso amor, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, por este convite, pelo Senhor nos convidar, Senhor, pelo Senhor ter desejado ardentemente este momento de celebrarmos contigo, de desfrutar da tua presença, de estar com o Senhor, de sermos chamados teus filhos, de poder nos assentar, Senhor, contigo. Ó, Senhor, como nós assentarmos contigo, Senhor, nas regiões celestiais, só pelo teu grande amor, Senhor, pela tua obra incomparável, Senhor. Por isso fica bem te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, todo poder, todo louvor,
toda a sabedoria, toda a riqueza, todas as ações de graça, pelo ato que o Senhor fez, que é incomparável, é perpétuo, é sublime, esta nova aliança que o Senhor tem tido para conosco, que o Senhor tem estabelecido para conosco. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Falta até palavras para dizer a nossa alegria, Senhor, a nossa gratidão, porque agora o Senhor nos deu uma vida abundante que temos em Ti e que sabemos que nós nunca estamos sós, porque o Senhor sempre está conosco. O Teu Espírito Santo sempre está conosco. O Senhor ainda nos deu o Teu Espírito Santo, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Só temos que lhe agradecer, Senhor. Louvado, exaltado seja Teu santo nome, Senhor, nas maiores alturas.